Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Bruno Henrique finalmente decidiu romper o silêncio e colocar tudo às claras. Depois de semanas de especulações e rumores que invadiram redes sociais, bastidores de clubes e programas esportivos, o atacante do Flamengo fez uma declaração que promete mexer com os alicerces do futebol brasileiro. Segundo ele, existe um clima interno no clube que vai muito além das especulações da imprensa. O elenco estaria unido em torno da ideia de que determinada figura não deveria retornar ao Flamengo. Palavras fortes, carregadas de significado que revelam um ambiente de tensão e desconfiança dentro de um dos times mais poderosos do país. A declaração de Bruno Henrique não apenas reacende debates sobre gestão de grupo, mas também sobre como líderes e atletas influenciam diretamente o ambiente de um clube, provocando discussões sobre quem realmente manda dentro do vestiário e até que ponto o desejo coletivo do elenco pode interferir em decisões da diretoria. A narrativa de bastidores é sempre cheia de nuances, e quando um atleta do porte de Bruno Henrique se manifesta dessa forma, todo cuidado é pouco. O que ele diz parece simples, mas ecoa de maneira complexa nos corredores do clube, e a repercussão já ultrapassa o futebol. Chegando à política interna do Flamengo e à percepção da torcida sobre lealdade e coerência. O que chama a atenção na fala do atacante não é apenas a contundência, mas a clareza com que ele aborda a situação. Em um contexto onde rumores se espalham rapidamente, Bruno Henrique se posiciona de maneira direta, como quem quer deixar claro que a paciência dentro do grupo já tem limites. É interessante observar como isso impacta a narrativa da imprensa esportiva, que rapidamente transforma comentários isolados em manchetes bombásticas. Por trás dessa fala, há uma leitura estratégica sobre liderança, poder e influência dentro do futebol. O jogador não apenas informa, ele sinaliza uma opinião compartilhada, quase unânime, do elenco sobre quem realmente deve ou não estar no ambiente do time. E essa unanimidade, mesmo que não declarada nominalmente, cria uma pressão silenciosa sobre a diretoria, forçando decisões difíceis. O mundo do futebol é cheio de personagens e interesses divergentes, e declarações como a de Bruno Henrique atuam como gatilhos, revelando alianças. Tensões e conflitos que normalmente ficam escondidos atrás de entrevistas institucionais e discursos protocolares. A sensação de que algo grande está prestes a acontecer cresce a cada nova análise feita por comentaristas, torcedores e especialistas, transformando um rumor em um fenômeno midiático que ninguém consegue ignorar. A atmosfera de suspense e expectativa é quase palpável, e o silêncio rompido pelo atacante é apenas o início de uma narrativa que promete se prolongar e se aprofundar nos próximos capítulos do Flamengo. O timing da declaração de Bruno Henrique também merece destaque, porque chega justamente em um momento em que o clube passa por ajustes internos e pressões externas. Cada palavra é medida e carrega consigo o peso de meses de especulação, rumores de bastidores e notícias desencontradas que circulam nas redes sociais. Quando ele diz que ninguém do elenco quer que ele volte, o que se percebe não é apenas uma opinião pessoal, mas uma percepção coletiva que, de alguma forma, reflete sentimentos reais de companheiros de equipe, amigos próximos e até integrantes da comissão técnica.
Isso cria um cenário de tensão velada, onde decisões aparentemente administrativas se transformam em dilemas emocionais, afetando diretamente o dia a dia do clube. Além disso, há um efeito psicológico que não pode ser ignorado. Torcedores, jogadores e jornalistas começam a questionar lealdades, prioridades e intenções, transformando o ambiente interno em um verdadeiro campo minado. É impressionante como uma fala, em sua essência simples, consegue gerar ondas tão grandes, mexendo com a opinião pública, a imprensa e até com a própria dinâmica interna do Flamengo. A repercussão já ultrapassa os limites do futebol, alcançando debates sobre ética, liderança e o papel do coletivo dentro de um time de alto desempenho. A narrativa construída por Bruno Henrique é, portanto, mais do que um comentário. É um catalisador de discussões que envolvem poder, influência e emoção no futebol brasileiro. Ao analisar o impacto da fala do atacante, é impossível não notar a forma como rumores antigos se encaixam nesse contexto. O futebol é uma terra fértil para boatos, insinuações e interpretações, e o silêncio rompido por Bruno Henrique funciona como uma faísca capaz de acender diversas narrativas paralelas. Cada palavra, cada entonação e cada gesto interpretado são minuciosamente analisados por torcedores ávidos, jornalistas e especialistas. O clima de bastidores se torna palpável, quase cinematográfico, como se cada cena tivesse sido roteirizada para criar tensão máxima. Essa sensação é reforçada pelo histórico do jogador dentro do clube, seu relacionamento com a diretoria e seus colegas de elenco, que adiciona camadas de credibilidade à sua fala. É como se cada frase dissesse muito mais do que as palavras permitem, abrindo espaço para especulações sobre alinhamentos internos, possíveis conflitos futuros e decisões estratégicas que podem alterar o curso do Flamengo nos próximos meses. A repercussão, inevitavelmente, coloca todos sob um holofote: jogadores, dirigentes e até a torcida, que passa a assumir um papel de julgadora e comentarista do que acontece dentro do clube. O efeito dessa declaração não é momentâneo. Ele se espalha, se transforma e permanece, criando um cenário de tensão e expectativa que mantém todos em alerta. Outro ponto que não pode ser ignorado é a reação silenciosa, mas intensa, da torcida. Quando rumores de bastidores se encontram com declarações públicas, a internet explode em debates apaixonados. Cada fã do Flamengo se sente compelido a tomar partido, seja apoiando Bruno Henrique, seja defendendo a figura que o elenco supostamente rejeita. É um fenômeno clássico do futebol moderno. A opinião pública se mistura à narrativa do clube e o burburinho se torna global, atravessando fronteiras e chegando a torcedores que acompanham o time apenas superficialmente. Essa interação cria uma pressão adicional sobre o elenco e a diretoria, que se veem obrigados a lidar com expectativas externas e internas simultaneamente. Ao mesmo tempo, a fala do atacante provoca reflexões sobre o papel do atleta como influenciador de decisões dentro do clube. A ideia de que ninguém do elenco quer determinado retorno não é apenas um comentário. É um aviso sobre alinhamentos internos, poder de decisão coletiva e a força que os jogadores exercem sobre a administração. Tudo isso transforma um rumor em uma narrativa viva, repleta de tensão, emoção e potencial explosivo. Por fim, a declaração de Bruno Henrique mostra como o futebol é muito mais do que jogo dentro de campo.
Cada palavra dita fora dele pode ter efeitos amplos e duradouros, influenciando decisões administrativas, relações pessoais e até a imagem pública de atletas e dirigentes. Quando um jogador do seu calibre se manifesta dessa forma, não se trata apenas de opinião, mas de um posicionamento estratégico que gera consequências imediatas e futuras. O impacto de suas palavras não se limita ao time. Ele se expande, afetando torcedores, imprensa e toda a cadeia do futebol brasileiro. Rumores se transformam em notícias, notícias em debates, debates em pressão, e a pressão volta a influenciar decisões do clube. O Flamengo, nesse contexto, se torna o epicentro de uma narrativa que mistura emoção, poder e política interna, tudo catalisado pela coragem de um jogador em romper o silêncio e colocar em palavras o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de declarar. É o tipo de situação que transforma rumores em realidade e que faz o futebol brasileiro pulsar de forma intensa, cheia de drama, tensão e expectativa. As consequências da fala de Bruno Henrique começaram a se espalhar como um incêndio silencioso, consumindo todos os cantos do Flamengo. Bastidores que antes eram apenas sussurros, agora viraram pauta diária, com cada comentário e reação sendo interpretado como pista de um enredo maior. Jogadores do elenco são observados com atenção redobrada, cada gesto, cada expressão nos treinos e nos jogos sendo analisados como se fossem sinais de alinhamento ou discordância. A sensação que fica é de um clube dividido, mas não de forma óbvia. A divisão é sutil, quase imperceptível, mas carregada de tensão e expectativa. O impacto psicológico dessa declaração é profundo. Para a diretoria, significa repensar estratégias de gestão e comunicação, sabendo que qualquer movimento em falso pode ser amplificado e gerar crises internas. Para uma torcida, a fala do atacante se transforma em combustível para discussões nas redes, fóruns e grupos de WhatsApp, cada torcedor tentando decifrar o que realmente acontece nos bastidores. Rumores antigos ganham força, alianças são questionadas. E a narrativa do clube passa a ser moldada não apenas dentro de campo, mas pelo que acontece nos corredores, nos vestiários e nas conversas privadas, criando um clima de suspense quase cinematográfico. O efeito das palavras de Bruno Henrique também se reflete diretamente na mídia esportiva, que rapidamente transforma declarações em manchetes impactantes e debates intermináveis. Programas de televisão, canais de YouTube e podcasts especializados começaram a dissecar cada detalhe, interpretando silêncios, olhares e gestos como evidências de que o clube está diante de um momento de ruptura interna. As especulações vão desde possíveis mudanças de comando até a saída de figuras importantes, sempre com o rumor sendo o protagonista da narrativa. A torcida, sempre atenta, reage com intensidade, dividida entre apoiar a visão do atacante ou questionar a lealdade do grupo. Nas redes sociais, hashtags começam a subir como tempestade, cada comentário viralizando e alimentando ainda mais a narrativa de conflito e tensão. O Flamengo, que é tradicionalmente um clube de massas, se vê agora sob uma lupa global, onde cada rumor é amplificado e cada reação é interpretada como prova de que algo grande está prestes a acontecer. Nesse contexto, o silêncio de alguns se torna ainda mais relevante, e cada declaração pública ganha peso desproporcional, criando uma atmosfera de intriga e expectativa que promete se prolongar. Enquanto isso, dentro do clube, o ambiente de treino e convivência parece carregado de tensão.
É impossível não notar a mudança no comportamento de alguns jogadores, que passam a agir com cautela, como se estivessem cientes de que qualquer palavra fora de contexto poderia virar notícia. Reuniões internas ganham um caráter quase estratégico, com cada participante ciente de que está sob observação. É nesse ponto que os rumores se transformam em uma narrativa viva, capaz de influenciar decisões que vão além do campo. A fala de Bruno Henrique, que inicialmente parecia apenas uma opinião pessoal, torna-se um marco, uma espécie de divisor de águas que coloca todos no clube sob pressão. A diretoria se vê obrigada a agir de forma diplomática, tentando equilibrar interesses conflitantes e garantir que o clima não se transforme em crise aberta. Ao mesmo tempo, torcedores atentos acompanham cada passo, interpretando notícias e silêncios como sinais, alimentando ainda mais o ciclo de rumores e especulações. O efeito dominó dessa declaração é poderoso, e a sensação é de que o clube entrou em um período de instabilidade silenciosa, onde cada gesto e cada palavra contam. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No campo das possibilidades, tudo se torna especulação e conjectura. A fala do atacante levanta perguntas sobre o futuro do elenco, possíveis reforços, saídas e o papel da diretoria em mediar conflitos internos. Rumores antigos, que antes eram tratados como boatos isolados, ganham nova relevância, sendo revisitados e reinterpretados à luz da opinião de Bruno Henrique. Torcedores discutem incessantemente sobre quem teria razão, quem estaria certo ou errado, e até onde vai a influência de um jogador dentro do clube. Essa situação cria um cenário de incerteza que, apesar de invisível, tem efeitos reais sobre desempenho, moral do elenco e imagem do clube perante a opinião pública. A atmosfera é de suspense, como se todos estivessem esperando um próximo capítulo que pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos. É interessante notar como, mesmo sem um desfecho definido, a simples existência do rumor já molda decisões e comportamentos, demonstrando o poder de uma fala bem posicionada em alterar a dinâmica de um clube tão grande quanto o Flamengo. Além disso, a repercussão da declaração de Bruno Henrique não se limita apenas ao ambiente interno. Programas de análise esportiva e redes sociais transformam cada detalhe em conteúdo, amplificando a narrativa e reforçando a sensação de crise silenciosa. A torcida, dividida e apaixonada, se torna protagonista na construção desse enredo, comentando, debatendo e propagando rumores com intensidade. É um fenômeno típico do futebol moderno, onde a opinião pública, redes sociais e mídia se combinam para criar um ecossistema em que rumores ganham vida própria. Cada comentário de jogador, cada postagem da diretoria e cada reação de torcedor se tornam peças de um quebra-cabeça complexo, onde interpretação e especulação se misturam. O efeito é quase contagioso. Mesmo quem não acompanha diariamente o clube se vê envolvido nas discussões, absorvendo rumores e formando opinião baseada em fragmentos de informação. Nesse ambiente, a fala de Bruno Henrique atua como catalisador, estimulando debates que ultrapassam o futebol e atingem esferas de ética, liderança e influência, tornando o rumor quase um personagem ativo na história do clube. Por fim, é impossível ignorar que declarações como a do atacante moldam não apenas a percepção externa, mas também o comportamento interno do Flamengo. Cada jogador passa a avaliar cuidadosamente suas ações.
Cada dirigente precisa medir palavras e cada decisão administrativa ganha camadas de complexidade. O rumor se transforma em força motriz de mudanças, seja na comunicação, na estratégia ou na gestão de conflitos internos. A torcida observa, comenta e pressiona, enquanto a mídia intensifica cada interpretação, tornando a situação quase teatral, com todos desempenhando papéis definidos no palco dos bastidores. A fala de Bruno Henrique, portanto, não é apenas um comentário, mas um ponto de inflexão que evidencia a força do coletivo, a importância da liderança e o poder que um único jogador pode exercer ao romper o silêncio. O burburinho gerado continua a se expandir e cada detalhe, cada gesto e cada rumor tem potencial para alterar os rumos do Flamengo de maneira significativa, mantendo todos em alerta, tensos e atentos aos próximos movimentos que virão. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando? Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!